Hoje, o mundo testemunha um dos episódios mais controversos e dramáticos da política internacional contemporânea. Uma ação militar inédita colocou os Estados Unidos e a Venezuela no centro de uma crise que pode redesenhar a geopolítica hemisférica. Em meio a explosões, acusações de violação de soberania e declarações contundentes, a figura de Nicolás Maduro se tornou o epicentro de uma operação que ninguém imaginava ver nos jornais de madrugada. Prepare-se, o que você vai ouvir agora pode entrar para os livros de história. Nos primeiros minutos deste sábado, uma sequência de explosões sacudiu Caracas e diversas regiões da Venezuela, marcando o início de uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos contra o governo venezuelano. Testemunhas relatam estrondos e disparos que ressoaram durante horas, deixando parte da capital sem energia elétrica e provocando pânico na população. Logo após os estrondos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais que a ofensiva foi um ataque em grande escala bem-sucedido contra a Venezuela, destacando que forças americanas capturaram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, e os retiraram do país. Segundo a CNN Brasil, Trump afirmou que a operação foi realizada em conjunto com forças de segurança norte-americanas e prometeu divulgar mais detalhes em uma coletiva de imprensa agendada para o fim da manhã. A declaração pegou o mundo de surpresa e fez a comunidade internacional acelerar reações. O anúncio gerou imediata repercussão global, com grandes agências internacionais confirmando que o líder venezuelano teria sido capturado e deslocado para fora da Venezuela, apesar de ainda não haver confirmação oficial sobre o destino final do casal. Informação da agência Reuters. Enquanto as autoridades dos Estados Unidos aplaudem a operação como um sucesso tático, especialistas apontam que tal ação militar representa a escalada mais direta de Washington contra um governo soberano em décadas, evocando memórias de intervenções passadas. Relatos indicam que a ofensiva não se limitou à capital, alcançando cidades costeiras e instalações estratégicas em vários estados venezuelanos, em uma operação coordenada que visava neutralizar estruturas militares e estatais. A captura de Maduro ocorreu em meio a um histórico de tensões crescentes entre Caracas e Washington, marcado por sanções econômicas, bloqueios de petróleo e acusações mútuas de apoio ao narcotráfico. Fontes internacionais sugerem que a operação incluiu tropas de elite americanas e inteligência avançada, o que teria permitido uma ação rápida e eficaz contra os alvos definidos pelos Estados Unidos. O anúncio da captura dividiu opiniões. Para apoiadores do governo Trump, trata-se de uma manobra estratégica. Para críticos, é uma violação flagrante do direito internacional e da soberania venezuelana. Enquanto isso, a coleta de informações sobre o paradeiro de Maduro e de sua esposa segue limitada, com pedidos oficiais de prova de vida vindos do próprio governo venezuelano. O governo venezuelano reagiu imediatamente, denunciando o ataque como uma agressão imperialista e afirmando que Washington violou explicitamente a soberania do país. Autoridades locais classificaram o evento como uma afronta à legalidade internacional. O Ministério da Defesa venezuelano declarou mobilização máxima das Forças Armadas e instou a população a resistir à ofensiva, prometendo continuar lutando contra o que consideram uma invasão estrangeira. A vice-presidente da Venezuela emitiu um comunicado exigindo que os Estados Unidos provem a vida de Maduro e de Cília Flores, afirmando que o governo não possui informações confiáveis sobre o paradeiro do casal. Caracas declarou estado de comoção exterior em todo o território nacional, uma medida que implica mobilização social e política para enfrentar a crise em curso, segundo nota oficial governamental. Lideranças chavistas ressaltaram que a presença de tropas estrangeiras e ataques a áreas civis representam uma ameaça direta ao povo venezuelano, mobilizando aliados regionais e internacionais. O ministro das Relações Exteriores afirmou que os Estados Unidos estariam buscando, acima de tudo, controlar os recursos estratégicos da Venezuela, notadamente petróleo e minerais, em uma tentativa de dominação geopolítica. Apesar das explosões e confrontos, autoridades afirmam que setores essenciais como produção de petróleo ainda operam de forma resiliente, embora o impacto sobre a infraestrutura continue sendo avaliado. O chamado à resistência não se limita às Forças Armadas. Lideranças civis pedem unidade nacional para enfrentar o que consideram uma crise de proporções históricas. As reações governamentais incluem pedidos de solidariedade e apoio da Liga dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, buscando condenação formal da ofensiva. Internamente, a situação permanece tensa, com relatos de populações em alerta e presença militar nas principais vias urbanas para manter a ordem diante de uma crise sem precedentes. O presidente Donald Trump afirmou que a ação em território venezuelano foi uma operação de grande escala e precisa, planejada para desmantelar o que sua administração considera um regime ilegítimo e ligado ao narcotráfico.
Segundo Trump, o objetivo principal foi proteger os interesses de segurança dos Estados Unidos, combatendo não apenas um líder, mas uma estrutura que, segundo ele, representa a ameaça regional e internacional. A administração americana destacou que a captura de Maduro e sua esposa é parte de um esforço contínuo para responsabilizar líderes acusados de corrupção, tráfico de drogas e violações de direitos humanos. Autoridades em Washington também defendem que a operação respeita prerrogativas legais internas, citando a autoridade presidencial para ações de defesa antecipada em situações de ameaça iminente. Em coletiva programada para depois desta manhã, o governo prometeu explicar detalhes técnicos, alianças envolvidas e planos para o futuro da Venezuela após a remoção de Maduro. Departamentos de Estado e Defesa reforçaram que a operação teve coordenação com agências de inteligência e forças especiais dos Estados Unidos, com foco em eficácia e mínima exposição de civis. Desde meses atrás, os Estados Unidos haviam intensificado sua presença militar no Caribe, posicionando navios-tanque, porta-aviões e unidades de combate, como parte de um movimento que agora se concretizou em ação direta. Líderes americanos argumentam que a remoção de Maduro poderá abrir caminho para um processo de transição na Venezuela, embora sem um plano claro divulgado até o momento. O Congresso e setores diplomáticos americanos permanecem divididos, com debates intensos sobre a legalidade e os riscos geopolíticos de uma ação desse tamanho. Para aliados dos Estados Unidos na região, a operação é vista por alguns como uma oportunidade de restaurar a democracia na Venezuela, para outros, um perigoso precedente de intervenção externa. A queda de Nicolás Maduro, confirmada após uma ofensiva direta dos Estados Unidos, não afeta apenas a Venezuela. Ela reverbera por toda a América Latina e atinge em cheio governos que, ao longo dos anos, mantiveram relações políticas e ideológicas com o chavismo. Entre eles, o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva surge em uma posição especialmente delicada. Lula não é um observador distante desse processo. Ele é um dos fundadores do Foro de São Paulo, organização criada nos anos 1990 para articular partidos de esquerda no continente. Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez, sempre integrou esse mesmo campo político e ideológico. Ao longo das últimas décadas, governos petistas mantiveram diálogo constante, apoio diplomático e, em diversos momentos, relações estratégicas com Caracas. Com a retirada forçada de Maduro do poder, Lula passa a enfrentar um dilema central: como reagir sem romper com sua trajetória política, mas também sem assumir o custo internacional de ser visto como defensor de um regime derrubado sobre acusações de autoritarismo, corrupção e violações de direitos humanos. Do ponto de vista diplomático, o Brasil deve adotar um discurso cuidadosamente calculado. A tradição da política externa brasileira valoriza a soberania nacional, a não intervenção e o multilateralismo. Uma operação militar estrangeira em território sul-americano colide diretamente com esses princípios. Por isso, a tendência é que o governo brasileiro critique a ação em termos genéricos, condenando a violação da soberania venezuelana, sem fazer uma defesa explícita da figura de Nicolás Maduro. No plano político interno, a situação se torna ainda mais sensível. A oposição brasileira já explora o histórico de proximidade entre Lula e o regime chavista, reforçando a narrativa de que o presidente brasileiro apoiou, ao longo dos anos, um governo classificado por críticos como ditatorial. Diante disso, Lula deve buscar uma separação clara entre a defesa da democracia e das instituições venezuelanas e a figura pessoal de Maduro. O discurso, portanto, tende a ser de distanciamento estratégico. Lula deve enfatizar que o Brasil apoia eleições livres, estabilidade institucional e diálogo político, evitando qualquer gesto que possa ser interpretado como solidariedade direta ao ex-presidente venezuelano. Trata-se menos de uma mudança ideológica e mais de uma adaptação pragmática às novas circunstâncias. No cenário regional, a queda de Maduro cria um vácuo de poder com potencial de instabilidade. O Brasil, como maior economia da América do Sul, pode tentar assumir o papel de mediador, defendendo uma transição política negociada e supervisionada por organismos internacionais. Esse movimento permitiria a Lula preservar protagonismo diplomático e, ao mesmo tempo, evitar confronto direto com os Estados Unidos. A relação com Washington é outro ponto sensível. Lula tem buscado manter diálogo com diferentes polos de poder global, inclusive os Estados Unidos.
Um alinhamento explícito a Maduro neste momento poderia comprometer essa estratégia e enfraquecer a posição brasileira em fóruns internacionais. Na prática, o caminho mais provável do governo brasileiro é o da cautela. Notas oficiais com linguagem moderada, apelos genéricos à paz e ao diálogo e ausência de manifestações emocionais ou ideológicas. O silêncio em política externa muitas vezes é uma escolha calculada, e neste caso pode ser a mais conveniente. Em síntese, a queda de Nicolás Maduro não representa uma vitória política para Lula, mas tampouco o coloca automaticamente em isolamento. Ela impõe um reposicionamento. O presidente brasileiro se vê obrigado a caminhar em uma linha estreita entre seu passado político e as exigências do presente, buscando preservar a imagem do Brasil como ator responsável, enquanto administra os custos de uma antiga aliança que agora se tornou um fardo diplomático. Podemos dizer que tudo isso é um prato cheio para a oposição desgastar ainda mais um governo combalido e atolado em denúncias de corrupção.